Agora sim. Agora, finalmente, Agora sim. caboclo de vez. Agora Pessoal que sim. está nos esperando, que o pessoal está saindo, voltem. Por favor, finalmente estamos conectados com o professor José Fernando Gonzalez. Perdemos Extraordinário, 20 minutos da réplica. extraordinário processualista lá da Universidade Federal de Pelotas, professor de processo penal, promotor de justiça, promotor do júri, o melhor promotor do júri que eu conheço. Somos parceiros do Ministério Público de longa data, companheiro de muitas jornadas, cantor, compositor, tradicionalista, letrista, enfim, é um grande professor, um grande processualista, um grande promotor de justiça, que nós temos a honra, a satisfação de encontrar nessa plataforma, nessas plagas aqui, para tratarmos agora de prisão e liberdade provisória. Como crítico que é, como grande professor concursado da Universidade Federal de Pelotas, então, professor Gonzalez, com o mini currículo que a gente acaba de expor, doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, está conosco para falarmos sobre prisão e liberdade provisória. Professor Gonzalez, boa noite. Como está o amigo? Até o doutor Amorim. Boa noite. Boa noite, professor César. Boa noite a todos os nossos amigos que Boa noite, os amigos que nos assistem aí, meus queridos colegas, professores aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal. É uma honra muito grande, professor César. Eu preciso dizer, antes de começar a falar sobre qualquer coisa de direito, que nós temos uma amizade antiga, de longa data, somos amigos de uma vida inteira, e essa oportunidade aqui de participar com um amigo de um debate sobre direito é uma oportunidade gratificante, especialmente gratificante para mim, seja pela envergadura, pela honra que me dá debater com alguém do quilate do amigo, não é? Mas também pelo fato de que é uma oportunidade que nós temos para conversar, para ficar mais próximos, agora que a República Oriental do Uruguai está fechada aqui para que é o nosso refúgio. Os nossos refúgios, então a gente vai conversando aqui pelo computador. Eu fico muito feliz, fico muito agradecido e quero dizer para todos aí, pelos meus alunos, meus queridos alunos que estão nos acompanhando, tantos amigos que nos acompanham, que para mim é uma honra muito grande, né? Vivo aqui no sul do Brasil, nesse garrão do Brasil, já perto do Rio da Prata, e nós somos aqui pensadores do processo penal, na verdade, hoje, né, professor César, ser professor de processo penal é um desafio. Assim como ser advogado criminalista é um sobressalto uma luta a cada em glória. dia. Eu sei do sobressalto que você teve aí agora há pouco tempo atrás, com um prazo, né? A vida da gente é feita de sobressaltos, né? Como advogado, criminalista principalmente, e também como professor de processo penal. Dizem que hoje em dia os professores de processo penal tomam assim enfrentam uma dificuldade muito grande, né? Porque tudo muda, a matéria é muito presente, sempre essa discussão do processo. Eu acho que tudo isso tem feito com que a gente aceitasse esse desafio, né? Nós dois conversamos tão frequentemente sobre essas coisas do processo, sobre aquilo que nós achamos que deve acontecer no nosso país, mas aqui estamos nós debatendo uma questão nova, essa lei anticrime, né? Cujo nome já é bastante delicado, né, professor César? Uma lei anticrime, né? Como se existisse alguma outra lei que não fosse... Pró-crime, não existe lei pró-crime. Então nós temos aí, essa lei batizada de lei anticrime, né? E estamos então aí com várias modificações, algumas coisas positivas, a meu ver, muito positivas, outras nem tanto, né? Outras bastante negativas. Mas é o que temos hoje para debater, não é? É o que temos aí para discutir. Eu, há pouco tempo atrás, num evento, professor César, aí aqui do Ministério, até do Ministério Público do Rio Grande do Sul, acabei fazendo uma observação, e o então presidente da Associação do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, depois achou interessante, conversou comigo, se você hoje no Brasil for numa roda de advogados criminalistas, conversar com eles sobre a realidade que enfrentam, os advogados vão ter queixas
queixas do sistema que funciona, que o Estado é muito policial e que há punição demais e tal. Se nós fizermos uma roda de juízes, a queixa será igual, e se nós fizermos uma roda de promotores, a queixa será igual. Então, se todos nós estamos nos queixando, ou é muito ruim o sistema, ou então é que está ruim para todo mundo mesmo, e a gente tem que encontrar o caminho do meio aí, encontrar uma solução para tudo isso, né? Haveremos de encontrar. Com certeza. A questão, vamos falar de prisão e liberdade? Eu acho que temos que falar desse tema, que você é especialista, né? Que tem suas ideias próprias, tem uma capacidade imensa de criar, inclusive, que poderia contribuir bastante nesse tema. E agora nós estamos, enfim, dito, escrito expressamente, nós temos um sistema acusatório. Significa dizer que o juiz não pode ter iniciativa constritiva, não pode decretar prisão preventiva sem provocação, cautelares constritivas, enfim. Nós temos, pelo menos no texto legal, finalmente um Estado, um sistema acusatório. Como é que você vê essas possibilidades, como essas questões? O que avançou, o que melhorou, se é que melhorou em relação à prisão e liberdade provisória, a seu ver? Embora suspenso pela decisão do Supremo Tribunal Federal, ele é uma inovação importante, porque nunca se discutiu, na verdade, nunca se discutiu que vivêssemos sob a égide de um sistema acusatório. É inconcebível um Estado democrático que não viva sob a égide de um sistema acusatório. Mas o nosso processo penal carregava, e ainda carrega, de certo modo, muitos ranços inquisitoriais, e acho que tudo isso gerou sempre uma discussão do ponto de vista acadêmico, uma queixa muito grande. E acredito que esse dispositivo lá, que trata agora do sistema acusatório, que normatiza o sistema acusatório, ele é uma coisa altamente positiva, né? E vai obrigar, penso eu, uma releitura de muitas coisas no processo penal, como, por exemplo, a possibilidade de o juiz ouvir testemunhas de ofício, a possibilidade de o juiz produzir prova, ingerir na produção da prova. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha que repensar isso a partir de agora, embora já devêssemos ter repensado antes, mas agora principalmente, né? E no ponto que especificamente vamos falar, de prisão de liberdade, né? A grande inovação que a reforma, ou que a lei anticrime traz, não é? Caminhando no sentido de um sistema acusatório, porque lá depois, lá adiante, já dá um passo atrás gigantesco naquela história da prisão de primeiro grau no júri, mas o grande passo é essa limitação de o juiz poder decretar medidas cautelares, e inclusive prisão preventiva, de ofício. Nós já vínhamos caminhando, dando passos nesse sentido. Nós trabalhamos numa época, não é, doutor César, em que era frequente o juiz decretar de ofício prisão preventiva, quando estava na cabeça dele, ele decretava porque havia a previsão de que ele poderia fazer isso. Depois, lá em 2010, 2011, a gente teve aquela limitação no sentido de que ele não poderia mais fazer isso na fase policial, na fase pré-processual, mas continuou podendo fazer isso de ofício na fase processual. A grande inovação que se tem agora é que o juiz não pode mais, nem mesmo na fase processual, decretar prisão de ofício, né? Ou decretar qualquer cautelar de ofício. Esse é um avanço no sentido do sistema acusatório. Mas outro dia falamos, eu sei que tu tens uma certa discordância, mas eu vejo com uma preocupação, doutor César, assim, talvez aquele meu velho cacuete ainda de proposição. É verdade. A gente nunca perde totalmente essa característica, uma vida inteira lá, a gente acaba ficando marcado pela instituição, mas assim, eu procuro pensar sob o ponto de vista acadêmico, puramente técnico dessas coisas, né? Eu acho que na fase processual, essa limitação radical de que o juiz não possa agir de ofício ali, sem nenhuma exceção, ela representa uma coisa nova, que eu repito, é positiva, mas que tem que ser refletida por nós. Porque, por exemplo, a prisão preventiva, vamos abstrair as cautelares de não prisão e pensar na prisão preventiva. A prisão preventiva como garantia da ordem pública é uma coisa, para assegurar a aplicação da lei penal
é uma coisa. Agora, por conveniência da instrução criminal, vamos pensar, o juiz, ele é o ordenador do processo, ele é o condutor da relação processual, ele é o ator principal. Então, se ele não puder tomar uma iniciativa no resguardo dessa regularidade do processo, nós teremos um problema. Não acho que isso seja insolúvel, doutor César, porque, veja bem, o que as reformas, às vezes, no processo penal descuidam é dos mecanismos de controle. Todo o sistema, me parece, ele precisa ser permeado por normas de controle, de modo que nenhum ator do processo tenha um poder ilimitado, tenha um poder acima dos demais atores. É preciso que haja uma espécie de controle, uma espécie de teoria de contrapesos. Né? Então, você sabe que a autoridade policial, quando investiga, ela recebe um controle do próprio judiciário, do Ministério Público. Né? O juiz recebe um controle do Ministério Público e da Defesa através do recurso. Né? O Ministério Público tem que ter um controle, assim como tem quando não promove a ação penal, o juiz pode exercer o artigo 28 na sua forma original e não a nova agora. Limitado, mas alguma coisa terá que ficar no lugar desse artigo 28 quando a nova modalidade entrar em vigência. Porque não me agrada o poder absoluto de nenhum ator no processo penal, nem do juiz, nem do promotor, nem da polícia. Vamos pensar na fase judicial. Tá? O Ministério Público ele passa a ter uma espécie de domínio absoluto da questão das cautelares. Se ele não postular, o juiz não pode decretar de ofício. Ponto. Mas o assistente da acusação também pode requerer, mas não é da nossa cultura, não é? Essa figura do assistente da acusação é uma figura que pouco faz parte dos nossos processos, digamos assim, às vezes mais do processo do júri, mas não é uma figura frequente no processo penal. E não sendo uma figura frequente no processo, via de regra, nós temos apenas o Ministério Público legitimado para requerer cautelares ou requerer prisão na fase processual. E eu acho que, nesse caso, o artigo 28 ele acabará tendo novamente uma função na medida em que o juiz terá que poder divergir do Ministério Público. Porque se pensarmos assim, se o promotor requerer a prisão preventiva e o juiz indeferir, o promotor tem um recurso, em sentido estrito, contra essa decisão. Ele pode impugnar isto. Se ele decreta a prisão preventiva, a defesa tem habeas corpus. Mas e se o promotor de justiça, contra o entendimento do magistrado, ele não postula a aplicação de uma cautelar, e digamos que o juiz divirja? Penso eu que, pelo menos, nesse caso, o juiz poderia não decretar de ofício, mas provocar a manifestação do procurador-geral, como já se faz em outros pontos. Eu acho que nesse caso, né? Nesse caso. Mas não te parece assim, amigo, que, de repente, o juiz tendo essa possibilidade de policiamento, como você está falando, e se ele se invocar com a omissão do Ministério Público, com o silêncio do Ministério Público eventual, que você acha que dá uma possibilidade de ele intervir, não acho que não é adequado ao sistema acusatório. O juiz já está julgando, já está se antecipando, querendo ele construir a prova, querendo produzir. Se nós temos um sistema acusatório, tem acusação e defesa, me parece que o juiz deve intervir, ainda que ele sinta que o silêncio do Ministério Público é um pouco inadequado. Mas nessas hipóteses, eu tenho a impressão que não seria melhor trabalhar com o artigo 28, que tivesse uma abrangência um pouquinho maior, não só no recebimento da denúncia, mas nesses casos, que o magistrado pudesse provocar de alguma coisa, por displicência, talvez, alguma coisa assim, via o chefe do Ministério Público, o procurador-geral. É justamente isso, né, doutor César? Porque, veja bem, eu concordo plenamente de que o juiz deve se manter inerte. Quanto mais inerte se mantiver esse ator processual, que é o magistrado, melhor será, mais acusatório será o sistema. Nós temos que mudar culturalmente, né, doutor César? Nós temos que mudar culturalmente. Sabe que a nossa geração trabalhou com um processo penal,
as gerações que antecederam a nossa trabalharam com o processo penal, essas mudanças no rumo de um sistema acusatório, por exemplo, de limitar a atuação do juiz, de impedir que o juiz fique perguntando para as testemunhas antes das partes, de que o juiz produza uma prova de ofício. Essa modificação, ela é uma modificação cultural. E é preciso que os atores do processo, eles assimilem essa modificação. É difícil, não é? Eu sou casado com uma magistrada, então eu sei o quanto é difícil para os magistrados. Em casa eu sei que você é policiado, agora no fórum não sei. O quanto é difícil para o magistrado, né? Por quê? Mas eu sou o juiz, né? Por que eu não posso perguntar lá, né, para a testemunha? Por que eu fico aqui? Por que eu fico como uma samambaia dependurada no meio da sala de audiência? Né? Então você fica se sente fragilizado. Não é que ele esteja, mas ele se sente, porque é uma questão cultural. Agora, eu acho que, independentemente de qualquer outra coisa, é preciso que haja normas de controle. Não me agrada no processo penal um poder absoluto, ou um poder de qualquer um dos atores. Não me agrada o poder absoluto do Ministério Público, um poder absoluto do juiz, de ninguém. Eu acho que o artigo 28 ele tem servido para muitas situações, né? Como, por exemplo, lá na Lei 9.099, se o Ministério Público deixa de propor a transação penal, e o juiz entende que ela é cabível naquele caso, ele pode divergir. Não significa dizer que ele esteja avançando o seu sinal. Não me agrada, por exemplo, a possibilidade de o juiz mandar de volta ao promotor para aditar uma denúncia, por exemplo. Acho que isso é uma invasão. Agora, exercer o artigo 28 e provocar a atuação do procurador-geral, acho que é uma ferramenta importante no processo que retira esse poder absoluto de um dos atores, que não deve existir, né? De ninguém, nem do promotor, nem do juiz, nenhum deve ter esse poder absoluto. Né? Então, com esse reparo, com essa ressalva, eu acho que essa possibilidade aí é uma possibilidade que caminha no sentido de um sistema acusatório. Aliás, se nós examinarmos esse projeto anticrime, né, doutor César, me parece claro que há uma pretensão do legislador de limitar estes exageros que vêm acontecendo no nosso país no que tange às cautelares. Há exageros. Eu não estou aqui fazendo uma crítica a qualquer promotor, ou qualquer juiz, ou qualquer instituição. É uma realidade. Nós temos que reconhecer que o Brasil tem um número elevadíssimo de prisões provisórias. E aí a banalização da prisão provisória, ela é uma questão também cultural. Nós passamos a enxergar o processo, a sociedade passou a enxergar o processo como uma instituição de réus presos, digamos assim, né? Para a sociedade de um modo geral. Né? Convenhamos. Cultural no sentido negativo, né? Com o franco apoio da mídia, né, a sociedade vê assim, olha, bom, se o sujeito responde ao processo em liberdade é porque ele vai ficar impune. Então, aquilo que deve ser compreendido por todos nós, como a regra, né, passou a ser uma espécie de exceção. Quem já não ouviu no jornal de televisão o âncora dizer assim, olha, a Polícia Federal, numa determinada operação, desenvolveu uma operação hoje em tal bairro de Brasília, hoje no Rio de Janeiro, né? Não sei se eu estou sem áudio, doutor? Bom, estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Bom, foram cumpridos vários mandatos de busca e apreensão, e depois no final, assim, com um ar de decepção do jornalista, assim, ninguém foi preso. Como se a regra fosse prender alguém. Então, se você não prende alguém, não é? Parece que a impunidade ela será irreversível. Então, essa questão cultural da prisão preventiva e das cautelares, ela precisa ser revista, acho eu. Mas revista também culturalmente. Porque toda essa modificação trazida aqui pela lei de crime, né, que é uma modificação importante, ela talvez não produza o efeito que nós esperamos que ela produza se os atores do processo, ou seja, se os juízes, desembargadores, ministros, não absorverem isso, não é? E absorvendo isso, efetivamente colocar isso em prática. Porque não adianta você dizer, não, porque veja bem, professor César,
né? Não sei se concorda comigo. Mas lá, quando foram instituídas as cautelares do artigo 319, o projeto naquele momento, a proposta naquele momento, era criar alternativas para a prisão provisória. Criar alternativas, criar barreiras, obstáculos. Outros menos permitir que o juiz tivesse outras ferramentas fora a prisão. Imediatamente a compreensão daquilo passou a ser, a meu ver, modestamente, uma compreensão equivocada de que as cautelares penais, essas do 319, têm vida própria, têm autonomia, são outra coisa que não é a prisão. E você tem que pensar que lá no 312, sempre foi colocado lá e mantido lá agora no parágrafo 1º, dizendo o seguinte, que também pode ser decretada a prisão preventiva em caso de descumprimento das cautelares. Portanto, as cautelares... Essa abrangência desse parágrafo é um absurdo, porque tem cautelares e cautelares. E não é possível que o descumprimento de qualquer cautelar, qualquer bobagem como cautelar, autorize você converter em pena de prisão preventiva, em prisão preventiva. Me parece até mais, professor. Me parece que para você hoje decretar uma cautelar, você precisa ter, em tese, né, elementos para uma prisão provisória. Porque senão você tem uma sanção, então você cria um sistema que foi concebido para melhorar ou para aliviar o número de decretos de prisão provisória, ele passou a ser incrementado por isso, porque além de todas as hipóteses já adotadas, já tidas, já consideradas para decretar a prisão, apareceu uma a mais, né? Uma cautelar. Então eu não tenho base para decretar a prisão preventiva de alguém, então eu decreto uma cautelar de não prisão, considerando que ela tenha autonomia. Decreta uma cautelar de não prisão. Se o sujeito descumprir essa cautelar, eu prendo. Então, isso é um verdadeiro absurdo, né? Isso é o maior absurdo que a gente tem. Qualquer descumprimento de cautelar, sob a invocação desse descumprimento, você tem motivo para decretar a prisão preventiva. Então, isso não dá para entender. Esse é um ranço, me parece, né, doutor César, que vem lá da Lei Maria da Penha. Porque lá é diferente, o sistema lá é outro, né? Não se compara lá, porque lá a medida protetiva da mulher, ela é instaurada em proteção da vítima. Então lá sim, lá aquela medida protetiva, se ela não for cumprida, aí existe uma autorização expressa para o juiz prender. Prender por qualquer crime, por qualquer contravenção penal, mas bom, há uma autorização. E há um outro fundamento, a razão de ser é outra. Agora, aqui não poderia ser assim. Se eu pensar que as cautelares são autônomas e que para decretar uma cautelar de não prisão, eu não necessito ter presente circunstância de preventiva, é um absurdo, a meu ver. Porque aí você vai chegar à conclusão, essa que você chegou, de que basta você descumprir qualquer cautelar, né, para que você seja preso, porque você passa a ser preso pelo descumprimento da cautelar. E não me parece razoável isso, e eu acho que o legislador não ergueu o descumprimento da cautelar de não prisão a mais uma condição de preventivo. Porque senão teria incluído ali no 311. Exatamente. E não fez isso. Não está. Então, na verdade, o que o legislador quis dizer é o seguinte, as cautelares de não prisão são alternativas do juiz, quando for cabível a prisão preventiva. O juiz prefere essas. Claro que aí, então, nesse sentido, se o sujeito, então, descumpre, substitui por outra, acrescenta outra cautelar, e se ele não cumpre, bom, aí então, mas já estava presente. O descumprimento de uma cautelar não pode ser, por si só, fato gerador de prisão preventiva. Senão nós estaremos aí diante de uma situação grave em que, ao invés de o sistema beneficiar ou minimizar esse alto número de prisões provisórias, o sistema vai contribuir para que isso aumente, né? Nós tivemos um estudo de conclusão de curso aqui na faculdade, há uns anos atrás, muito interessante. Eu fui orientador, o aluno fez um trabalho muito, muito bom de pesquisa, e ele demonstrou que depois da introdução do artigo 319, o número de prisões preventivas no Brasil percentualmente aumentou. Então você criou um sistema alternativo para prender menos e acabou prendendo mais, né?
E agora a gente tem aí, então, um sistema novo, há uma grande preocupação. Essa lei anticrime é uma lei até surpreendente em alguns aspectos, porque ao tratar da fundamentação, por exemplo, de uma prisão preventiva, vamos dizer que não é fundamentado em tais e tais e tais e tais circunstâncias. Há uma flagrante preocupação do legislador em evitar a prisão preventiva, né? Mas, em contrapartida, o legislador acabou legitimando outras formas aí de prisão, né, que retornam ao passado, né, doutor César, retornam ao passado. Uma vez nós falamos sobre a questão de que a prisão cautelar é uma espécie de prisão provisória, que se transformou, a partir da Constituição Federal e a partir do 283 do Código de Processo, se transformou, né, na única hipótese. Você só tem a prisão cautelar, né? Prisão provisória não cautelar não existe, né? Não pode existir. No passado, no nosso tempo, já existiu, né? Prendia pela pronúncia, prendia pela reincidência, prendia em determinados crimes que o sujeito não tinha o direito de recorrer em liberdade. Aquelas prisões ali eram prisões provisórias, definitivas. A própria prisão, essa por sentença condenatória de segundo grau, né, que a gente enfrentou agora há pouco tempo atrás, é uma prisão provisória, porque não definitiva, mas não cautelar. Não tem nada de cautela ali, né? Isso é uma coisa absolutamente incompatível. É uma antecipação de pena. É uma antecipação de pena, né? Agora, aqui, nós também voltamos a conviver com isso, né? Bom, são figuras essas aí de prisão provisória de natureza não cautelar, não é, que eu considero, modestamente, de natureza de política criminal. Bom, se pode isso, se não pode, é outra coisa, mas o Estado se arvora à condição de ter a possibilidade de decretar prisão de alguém por uma questão de política criminal. Eu acho que o sujeito pronunciado por crime doloso contra a vida qualificada... Passa a ser uma prisão obrigatória, como foi no passado, né? Passa a ser prisão obrigatória, como foi no passado. Então, esse mal, não é, que havia sido banido do nosso ordenamento, ele é, de certo modo, retomado aqui. Não é? Quando diz, por exemplo, que preso em flagrante, se o sujeito for lá, reincidente, se ele tiver arma de calibre restrito, não pode ter liberdade provisória. Quando você cria essa barreira, você reinsere no sistema aquelas prisões provisórias não cautelares. É o que faz agora, por exemplo, o legislador, quando lá no final do capítulo do júri, que é a nossa velha paixão, né, doutor César, minha, particularmente, né? Foi minha no passado também. Quando você vai lá e diz que o sujeito condenado a uma pena de 15 anos ou mais, não é, que ele vai... Vamos chegar lá depois. Ele terá que ficar recluso. Que natureza jurídica tem aquela norma, né? É uma prisão provisória não cautelar, é isso, né? De outra natureza. Assim. Se isso pode, se não pode, se é bom ou se não é, bom, isso o tempo dirá, e acho que a jurisprudência vai ter que Mas é bom enfrentar, hoje vamos ter que enfrentar esse fato aí. Essa prisão dos 15 anos nós vamos ter que enfrentar aqui agora. Sabe o que é? Nós temos um problema, quando se fala em programa cultural, as pessoas ficam pensando que é uma cultura importante, interessante. Na verdade, é uma cultura negativa. Cultural pelo hábito, pelo histórico, por repetição. Né? O que acontece com você? Nós vivemos numa sociedade punitivista, extremamente punitivista. Não são só os promotores, os procuradores, os delegados, nada disso. Nós temos delegados muito mais liberais hoje que a própria sociedade. As pessoas têm determinadas pessoas com uma boa formação cultural, humanística, são muito mais liberais. O que acontece? Nós nascemos punitivistas, porque a sociedade é punitivista, porque a criança aprende em casa já isso, ouve da sociedade. Quando se fala em sociedade, esse sentimento punitivista da sociedade não legitima que o poder constituído seja também igualmente punitivista ou mais. O que acontece? Então, essa criança nasce, cresce vendo e ouvindo os seus pais falarem nisso. E quando vai para a escola, igualmente, esse sentimento de punitivismo, simplesmente, como se a prisão fosse a solução de todos os males. Quando ele ingressa na universidade, na faculdade de Direito, ele já chega punitivista.
Então, e ele não tem tempo suficiente para aprender culturalmente, juridicamente, entender que a prisão não é a solução dos males, que a prisão é uma exceção. A regra é a liberdade. E essa história se repete porque esse indivíduo, esse cidadãozinho chega lá, não tem tempo para aprender, se envolver culturalmente, sai de lá pior do que entrou. Muito mais punitivista, embora tenha tido professor como o professor Gonzalez, o professor Bittencourt, como tantos outros, cara, o professor Daniel que está aí, que tem uma visão mais liberal, mais crítica. E esse punitivismo social está arraigado nas nossas famílias, na nossa sociedade como um todo. A mídia é muito mais punitivista. Hoje em dia, nos últimos anos, assim, qualquer coisa, qualquer notícia que você dê de crimes acontecendo nessa grave, a primeira coisa que acrescenta assim, e ninguém foi preso. E quando pergunta, olha, aconteceu tal fato, já pergunta ao repórter, alguém foi preso? Quer dizer, é uma sensação, assim, uma cultura altamente negativa, como se a prisão fosse a solução de todos os males. E nós não temos essa forma de ver. A sociedade não pode ser assim. Nós temos 212 milhões de pessoas e não podemos arrumar milhões e milhões de vagas nas cadeias para essas pessoas. E é isso que teria que acontecer, da forma como ela é vista, e daí você fica criticando, de repente, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o procurador, de repente, porque eles são mais punitivistas. Mas a sociedade foi criando um caldo de cultura negativista nesse sistema, nessa forma de ver e de ser. Ora, se nós não encaminharmos e descobrirmos que a prisão em último caso, é a última ratio, que ela deve ser reservada para aqueles indivíduos perigosos, para os que necessitam mesmo da prisão, nós não teremos como trabalhar para fazer outros fundamentos da sociedade, como segurança, transporte, saúde, educação, porque nós vamos ter que desviar toda essa grana, todo esse orçamento público para a construção de presídios. E nós pioraremos a sociedade, pioraremos essas pessoas, por quê? Porque o presídio, a penitenciária, é, assim, eu diria assim, um formador, um estimulador da delinquência. Mais do que isso, esse aprisionamento exagerado que a sociedade está tendo, que a sociedade punitivista, que é a nossa sociedade, que somos nós, nossa família e todos mais, de repente, nós não estamos nos dando conta, e o Estado está contribuindo para isso, que o presídio está transformando o cidadão para pior, para delinquente. Ele entra lá como simples delinquente e sai de lá como um quadrilheiro, como integrante de uma facção criminosa. Por quê? Porque ninguém sobrevive no interior da prisão sem se filiar a uma facção criminosa. Porque os presídios estão comandados, dominados pelas facções. E quando você sai de lá com uma pena adequada, que você tem o tempo, que é uma pena pequena, ele sai de lá como soldado da facção. E vai continuar aqui fora pior do que ele era, porque vai ter que trabalhar para a facção para dar retorno. E ele vai continuar fiscalizado aqui fora. Se não ele fizer, ele morre. Então o Estado, de certa forma, está contribuindo para a formação de mais delinquentes, integrantes de facções criminosas. Por quê? Porque ele dá oportunidade para ele. É o melhor lugar para ele se tornar um membro de facção criminosa e ir para o presídio. Então, de repente, a gente precisa ter uma visão um pouco mais liberal, mais social e mais real. Descobrir que o presídio não é o melhor lugar para as pessoas irem. É preciso reservar para aqueles indivíduos perigosos, que não podem continuar em liberdade, sob pena de viabilizar a nossa liberdade. Então, esse sentido punitivista que está arraigado na sociedade. E como a mídia tem um papel extremamente importante, ela o faz negativamente, porque ela estimula a prisão, de qualquer forma, por qualquer coisa. E se você tem, assim, então, essa prisão provisória, que de provisório não existe nada, eu nunca vi falar em liberdade provisória, o cara é preso, por qualquer razão, ele é solto porque é ilegal na prisão. Daí ele fica em liberdade provisória. Tipo, provisória é a prisão, liberdade é a regra. Eu não aceito essa prisão, liberdade provisória. Se o indivíduo é preso e é solto em seguida com habeas corpus, uma decisão de autoridade judiciária, na verdade ele está reconhecendo que aquela prisão foi ilegal, foi desnecessária. E se ele tem uma prisão desnecessária, ele não pode continuar a vida em liberdade provisória. Por quê? Você está invertendo a lógica. Provisória é a prisão. A regra é a liberdade. Isso é uma questão que os processualistas não nos respondem. Mas você fala em tantas coisas interessantes aí, eu gostaria que você me explicasse uma coisa para nós. Você começou dizendo que esse negócio da sustentação da prisão preventiva só pode ser decretado pelo magistrado, tem que ser provocado, só pode decretar sendo provocado pelo Ministério Público, pela própria autoridade policial requerendo, etc. Mas que você aceitaria que essa prisão, se fosse para a conveniência da instrução criminal, ao contrário das outras, você até admitiria.
Eu gostaria de você me justificar, trazer para nós, por quê? Qual é a diferença, qual é a distinção que você vê das outras oportunidades da garantia da lei penal, de instrução, etc., para a conveniência da instrução, você admitiria? Então, estabelece para nós, assim, qual é a diferença, qual é o fundamento que você veria viabilidade em permitir que o juiz decretasse de ofício. Não sei se me fez entender. Não, claro. Assim, quando eu falei aqui numa questão dispensa cultural... esse negócio de doutor. Se nós ficarmos nos chamando de doutor César, doutor Gonzalo, que não vai funcionar. Né? Todo mundo já sabe que nós somos amigos de décadas. Eu tenho que deixar o doutor de fora, né? Bom, César, assim, ó, quando eu falei aqui questão cultural, é justamente isso que você falou. As pessoas, há uma cultura da prisão. Essa é negativa, mas é uma cultura da prisão. É verdade. Não adianta você colocar barreiras e barreiras e barreiras na lei, não é? Que o juiz acha um jeito de prender, porque é fácil prender. Não é? Prender as pessoas preventivamente é fácil. Você terá o apoio da mídia, o apoio da sociedade se você prender. Então, decretar a prisão preventiva de alguém, né? É confortável, né? Você está negar quando você negar uma prisão preventiva, você se expõe, porque, via de regra, quando vem o pedido de prisão, o requerimento de prisão preventiva, por sobre esse requerimento, vem a mídia, o Ministério Público, se cria uma expectativa em cima do julgador, ou do juiz, ou do tribunal, pelo decreto. Se você não decretar, você fica exposto, às vezes, na mídia, né? E, consequentemente, você é mais confortável, digamos assim, muitas vezes, para o juiz decretar. E eu não estou dizendo que todos os juízes façam isso, mas eu concordo plenamente contigo. Há uma cultura, né, que você tenta ali no curso, na graduação, você tenta quebrar essa cultura, né, que o aluno traz. Eu leciono no último ano do direito, né? E aí, bom, as pessoas chegam com esse ranço, né, vindo, sei lá, de que tem que prender, e aí você tem que dizer para as pessoas reiteradas vezes que a prisão preventiva é um mal. A prisão preventiva é um mal. É um mal necessário em algumas circunstâncias, mas é um mal. E se é um mal, tem que ser utilizado com muita parcimonia, tem que ser utilizado com reservas. Você não pode ter, como em algumas unidades da Federação Brasileira você tem, 40%, 50%, até 60% da população carcerária em regime provisório. Prisão cautelar. É muito 40%. Elevado. É muito elevado. Na média nacional, 40% é um absurdo, é extremamente elevado, né? Agora, quando eu coloquei a questão lá do processo, eu não vou fugir da questão, eu estou com ela aqui para tentar justificar, né, doutor César, é que, veja bem, as circunstâncias de prisão preventiva, as chamadas circunstâncias de preventiva, garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Primeiro, não me agrada, desde muito tempo, a garantia da ordem pública. Acho que o legislador agora veio e deu uma complementada quando houver risco, quando houver perigo, risco de perigo, porque a garantia da ordem pública é um negócio muito aberto, né, César? É muito aberto. Você se presta para uma série de... Aquilo que é garantia da ordem pública, para mim, pode não ser para você, pode não ser para... Está muito dentro da cabeça do juiz. Então, poderíamos substituir, quem sabe, isso por algumas questões mais objetivas, mais pontuais, talvez fosse melhor. Mas a garantia da ordem pública, não é? Ela se refere à sociedade como um todo, basicamente, o risco que a sociedade corre em virtude da liberdade dessa ou daquela pessoa, comprovadamente. Não é? Quando você fala em assegurar a aplicação da lei penal, você fala na hipótese de que, se houver condenação, aquele sujeito não vai estar disponível para que seja executada a pena, né? É uma questão que se refere à sociedade abertamente. A questão da conveniência da instrução criminal, né, é uma questão perceptível, primeiro pelo juiz, não é? Que é o ordenador do processo. Então, não tenho aqui uma procuração dos juízes para defendê-los, né, César? É claro. Não poderia ter. Então, não tenho essa procuração, mas eu acho que o juiz, ele é um censor dessa situação processual, né? Assim como se diz, por exemplo, lá no desaforamento, ninguém melhor do que o juiz da comarca para saber se na comarca existe ambiente para você realizar o júri ou não, não é? Então o tribunal costuma ouvir o juiz sobre isso, não é? É mais ou menos dentro
desse aspecto que eu coloco, a questão de que a garantia, a conveniência da instrução criminal, você imagina você sendo juiz, você se convence plenamente de que com o réu em liberdade absoluta, né, você não pode continuar com uma instrução razoavelmente válida, de que você tenha a convicção, certa ou errada, você tem a convicção como juiz de que o réu está influenciando testemunhas ainda não inquiridas, e você tem essa convicção, mas o promotor não pede a prisão preventiva. O promotor não pede o deferimento de uma cautelar, pelo menos de uma cautelar primeiro, né, para manter o sujeito longe daquelas pessoas. E você fica na condição de juiz e diz, bom, o negócio é o seguinte, então tá, então a instrução, eu estou vendo que a instrução pode ir para o brejo na minha concepção de juiz, mas eu não tenho absolutamente nenhuma alternativa senão ficar quieto no meu canto porque o titular da ação não requereu. Não tem assistente, então o promotor passa a ser uma espécie de dominus litis absoluto daquela situação, daquela possibilidade. É isso que não me agrada, doutor César. Então, é claro que ou você retiraria essa possibilidade da conveniência da instrução criminal, ou então acho que a melhor opção seria o reconhecimento de que, nesses casos, o juiz poderá se valer do artigo 28 e provocar a atuação do procurador-geral, sem com isso melindrar o Ministério Público. Né? Porque, às vezes, depende do promotor, não é, doutor César? Nós sabemos muito bem. Né? O promotor lá é o César Bittencourt, ele pede a prisão. Mas quando ele entra de férias, o substituto dele é o Gonzalez não pede. Então, é muito pessoal a compreensão. Então, eu acho que nós precisamos ter, não é só nesse aspecto, né, em todo o processo penal, nós precisamos ter normas de controle. Quer ver um exemplo, César, assim, que me parece apropriado aqui nesse momento? Né? Você tem lá o 385 do Código de Processo, que autoriza o juiz a condenar o réu, mesmo quando o Ministério Público demanda pela absolvição. Por mais que a gente insista que isso é inconstitucional, os nossos tribunais, assim, na sua importante maioria, né, desembargadores, entendem positivamente, entendem que a norma está ali, é para ser cumprida, então o juiz pode condenar o réu, mesmo que o promotor postule a absolvição. Isso me parece inadmissível, inaceitável. Muito pior isso do que o juiz poder decretar de ofício uma cautelar, não é? Porque aí o advogado terá o habeas corpus, seguramente terá crivo de habeas corpus, o próprio promotor pode recorrer. Digamos que o juiz decrete uma prisão preventiva de ofício, quando podia. Decretada a prisão preventiva de ofício, a defesa e o próprio Ministério Público tem habeas corpus. Não é? É possível você impugnar essa decisão, levá-la rapidamente ao segundo grau. Então, o que eu defendo aqui não é uma volta ao status quo ante, não é? É apenas uma reflexão para que a gente compreenda que nesse caso, como em todos os outros similares, é preciso que haja uma norma de controle, uma norma de composição que não permita que o poder se concentre na mão de um só dos atores do processo. Quando o 385 permite que o juiz condene contra o pedido de absolvição, acho que isso é um absurdo. Mas o juiz não pode, então, terá que absolver? Não, o juiz poderá provocar a atuação do procurador-geral. Porque essa é a norma de controle vertical. Né? Aliás, quando entrar em... Não sei se tu concorda. Olha, sabe que esse artigo 28 poderia ser uma forma de provocar o procurador-geral, só que não tem essas previsões. O artigo 28 é só para aquela hipótese de arquivamento, de um oferecimento de denúncia, etc. Mas a gente tem visão um pouco diferente disso aí, porque mesmo que o juiz tenha interesse na instrução, mas o juiz não pode ter interesse na instrução. E isso é uma questão puramente das partes, no caso da parte acusatória. Porque o juiz tem que administrar o processo, o procedimento. Mas o procedimento que ele tem autoridade de fazer funcionar
de levar a termo, sim, mas o resultado do processo e do procedimento não interessa para o juiz. Se ele vai ter que condenar, se ele vai absolver, me parece que ele não pode se antecipar muito mais do que isso. E esse interesse é da acusação. Agora, eu concordo contigo numa coisa, que o juiz precisaria ter uma forma mais ou menos administrativa, não puramente administrativa, de provocar, de se socorrer do procurador-geral. E aquele artigo 28 não dá esses poderes para ele, né? Então, nesse sentido, de repente, fica nas mãos da parte acusatória. Né? Nós aplicamos o artigo 28 para analogia desde muito tempo em outras hipóteses, né, César? Lá, por exemplo, como eu falei aqui, na Lei 9.099, quando o Ministério Público não propõe a transação penal, também não há previsão nenhuma de exercício do artigo 28. Mas a analogia, né, permite isso na medida em que o artigo 28 é um socorro, não é, de controle, porque o importante que me parece, sim, César, é que não haja um poder absoluto dentro dos atores do processo. É verdade, ninguém, concordo contigo. Esse poder absoluto, seja para mais ou seja para menos. Né? Então, quando o Ministério Público, ele é parte, né? Por mais que na nossa geração, principalmente, né, a gente tinha aquela imagem toda do custos legis, né? Eu sou ainda um sujeito passado, eu sei que tu também és. Somos da mesma época. O promotor é parte e é custos. Né? Eu digo sempre para os meus alunos, o que é mais importante? É ser parte ou é ser custos legis? É incomparável. Ser custos legis é muito mais importante do que ser parte. Né? Mas como é que você separa isto? Né? Como é que você separa isto? Como é que você pode separar isto, professor, na cabeça de um cara que ele é ao mesmo tempo parte e custos? Né? Hoje eles não fazem mais isso. Hoje não fazem mais isso. Acabou o custo legis. Talvez por uma questão cultural, mas assim, sempre procuro dizer para os alunos o seguinte, não sei se tu concordas comigo, vou te fazer então, dizer uma coisa aqui agora que eu tenho a pretensão de estar inovando. Assim, quando eu era promotor, eu muitas vezes me peguei refletindo sobre essa questão, custos ou parte, custos ou parte. Né? Quando é que você é uma coisa e quando é que você é outra? É muito mais importante ser custos do que parte. Né? Mas como é que você divide isso? A meu ver, né? a posição, o Ministério Público parte, ele é ligado ou preso ao direito material, ao direito penal. Né? É a pretensão punitiva do Estado. Né? Na questão processual, o direito penal é do promotor, o direito processual é do réu. E, consequentemente, na esfera processual... É a garantia do réu. O promotor é a garantia do réu. É a garantia do réu. Você não tem como... eu divirjo, às vezes, né, César, de muitos, até colegas, que dizem, não, se você transformar o processo mais garantista do que ele já é, não é? Você vai torná-lo ineficiente. Eu não consigo fazer essa correlação absoluta. Depende do que você interpretar por eficiência, né? Eu acho que a eficiência e ineficiência é outra questão. Eu acho que por ser mais garantista, o processo vai ser necessariamente menos eficiente. Eu acho que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Né? Não. E garantias são garantias. Na verdade, a gente precisa entender isso. Né? A gente tem que, essa obrigação, assim, de nós somos mais velhos, de procurar sempre dizer para os mais novos aquilo que a gente acha que é correto. Ou seja, eu acho que é preciso que você tenha um entendimento sobre o processo, né, no sentido de que ele é, de fato, um instrumento de garantia do direito de defesa, que pode ser o direito de defesa de todos os bandidos, mas também o direito de defesa meu. Se o dia que eu for réu, eu quero que o meu direito de defesa seja preservado. Né, seja respeitado. Bom, até exemplo disso aí, para o cara que mais respeitou o direito de defesa, garantias fundamentais, etc., etc., é o cidadão, o ex-tudo lá, o ex-Moro, o bacharel Moro. Agora, quando ele virou réu, estava sendo investigado, ele invocou o direito de defesa e parâmetro de armas, né? Paridade de armas, é brincadeira, né? Mas, Gonzalez, nesse negócio aí tem uma coisa interessante que eu gostaria de te ouvir para falar sobre esse aspecto. Viu? O Davi Medina entrou aí cumprimentando, um abraço Davi, um abraço Amorim,
os queridos amigos aí do Ministério Público, Queridos né? amigos, Professores, queridos amigos nossos amigos, né? Viu? Mas meu afilhado, Amorim, meu afilhado da vizinha. então, e tu Sou da batizasse mal o Amorim, faltou algumas gotinhas a mais de agradecimento. Nosso amigo querido, né? Grande promotor de júri. Ele superou o mestre. O Amorim é um promotor de júri muito aguerrido, tem Guerreiro. um grande pelo Guerreiro Amorim. demais, né? E é um amigo querido. Viu? Mas fala para nós, a Ingrid, aí tua colega está entrando aí também, né, da Universidade de Pelotas. Mas, Gonzales, faz um comentário aí no artigo 282, parágrafo 3º, principalmente, uma espécie de contraditório na concessão de cautelares alternativas à prisão. Eu acho extremamente interessante. Eu consegui alguns habeas corpus aqui nos tribunais superiores, inclusive nós conseguimos lá do nosso cliente lá de Curitiba, inclusive. Ele tinha conseguido a liberdade provisória e, de repente, na conclusão do acórdão lá, os caras simplesmente caçaram a liberdade, a prisão domiciliar, sem alternativa nenhuma. Aqui no habeas corpus, aqui, só, espera um pouquinho. Foi ouvido o contraditório. E o artigo 282 lá, como é que foi? Então, fala um pouquinho do 382, parágrafo 3º, principalmente, que é uma espécie de instrução, de contraditório nessa concessão aí. Acho que é extremamente interessante. É interessante, de certo modo, já havia uma redação que induzia isso, né? O problema todo, voltamos à questão cultural. Né? Quando se dizia lá, bom, o negócio é o seguinte, quando for cabível uma cautelar de não prisão, você não pode decretar prisão. Para decretar a prisão, você tem que afastar as cautelares, uma por uma. Esse problema, só fazer um parênteses, dar um parênteses. Exatamente essa questão fundamental, né? Nós temos todas essas alternativas e vem e diz mais. Você só decretará a prisão depois de examinar a impossibilidade de qualquer outra alternativa não constritiva. Bom, se não for possível, nenhuma for suficiente, daí você tem a necessidade de decretar a prisão preventiva. Simplesmente se ignora esse aspecto, né? Você passa por cima. Porque isso aí imediatamente depois da introdução lá do 319, passou-se a dizer, o juiz tem uma espécie de um clichê. Nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 319 é válida para o caso concreto. No caso concreto, nenhuma delas adiantaria e tal. Bom, agora, eu acho que você disse uma coisa há pouco tempo atrás aí que me parece importantíssima, né? Que é existem cautelares e cautelares. Existem cautelares e cautelares. Algumas delas não tem nenhuma razão para que você decrete uma cautelar ou uma providência constritiva do direito individual, que você decrete sem ouvir a parte contrária. Né? Não há essa... esse é o problema. Né? Só que algumas outras, né, realmente não tem como, você não tem, perderia uma eficácia. Né? Agora, eu acho que cabe ao juiz esse bom senso de respeitar o contraditório quando for possível fazer isso, e a lei acaba dizendo isso, né, César? De que quando for possível fazer isso sem qualquer risco de prejuízo à providência, não tem por que você não reconhecer o contraditório. Tem algumas coisas, meu querido professor César, que eu não consigo compreender direito no processo penal e acho que a gente tem vezes que eu acho que a gente bate numa barreira muito forte. Né? Por exemplo, uma coisa que me permita mudar um pouco o assunto e criar um parêntese aqui. Porque há poucos dias vi acontecer isso aqui, um colega me falou de uma situação como essa e eu fiquei chocado, né, e fui ver e realmente é isso. Né? O sujeito está lá, ele nunca foi chamado na polícia, nunca foi ouvido, nem como testemunha, nem como nada. Ele está lá na casa dele, tem endereço fixo, tem o seu trabalho, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe onde ele mora, não é? Tem uma investigação em andamento lá na delegacia de polícia, e aí ele nunca é chamado lá, ele nunca foi chamado para ser ouvido. Daqui a pouco, né, quando ele menos espera, uma denúncia. Né? Uma denúncia contra ele por um crime grave. Poxa, você dirá, não, mas não precisa, o Ministério não precisa de interrogatório policial para oferecer a denúncia. Não estou discutindo isso. Tá? Eu reconheço que pode não precisar, pode prescindir de interrogatório policial. A questão que eu coloco é a seguinte, você
você precisa propositadamente prescindir do interrogatório policial, porque o interrogatório policial é uma oportunidade que o sujeito tem, chama o cara na delegacia e diz para o sujeito lá, olha, tem uma investigação aqui contra você, nós estamos aqui suspeitando de você, então você tem uma oportunidade, você quer depor, quer falar ou não quer falar, quer calar, Bom, mas oferecer denúncia sem ouvir previamente o indivíduo sobre a investigação em curso, me parece um excesso, né, doutor César? Me parece que é indevido. Acho que você deveria ser, a não ser que não seja possível você colher o depoimento dele na parte policial. Aqui é em tudo e por tudo semelhante. Por que você vai decretar uma medida constritiva à revelia do cidadão, se o fato de ouvi-lo previamente não colocar ou não trouxer nenhum risco para essa providência? Então, nesse caso, eu concordo. É claro que isso será de aplicação rara, não é? Porque a maioria das cautelares penais, pela sua natureza, tá? Eu lembro até de uma brincadeira que se fazia, pensa bem, né? O sujeito, a unidade de polícia representa pela escuta telefônica de uma determinada linha, e aí o juiz tem que ir lá intimar o cara, escuta, o delegado aqui quer grampear o seu telefone, você concorda ou não, né? Não é isso, é claro que em alguns casos, obviamente há um prejuízo, mas nos casos em que não há, eu acho perfeitamente possível, perfeitamente viável e acho um excelente avanço, né? Assim como acho também um avanço, aquela norma ali de 316, que deu toda essa polêmica nacional aí Isso, importantíssimo. Eu ia te perguntar exatamente, mas antes aí, eu gostaria de dar um abraço ao Alexandre Salto, lembra dele? Grande colega, Alexandre. Nosso parceiro, querido, aí está mandando um abraço para você, para nós. Aí, um grande abraço, doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Bons tempos, grande promotor de justiça. Grande figura. Que tenho com o Saltos uma história interessante que um dia eu conto para você, de uma casa que eu uma vez comprei de uma tia do Alexandre, e ele me ajudou bastante lá em relação ao negócio que eu queria fazer. Aquela minha casa lá na praia que você conhece. Então, meu carinho enorme com o professor Saltos. Né? Igualmente, um abraço, Saltos. Prazerzão. Escuta, vamos dar uma palavrinha a respeito desse artigo 316, e principalmente nesse parágrafo único aí. Extremamente importante, fundamental, eu acho, assim, mas criou umas polêmicas da interpretação, quem deve fazer o quê, até onde vai esses limites. Aí. Faz um comentário para nós sobre esse parágrafo único, principalmente, aí, do 316. Olha, César, uma das coisas, assim, um dos excessos, porque se nós temos um excesso de prisão preventiva, nós temos uma espécie de, muitas vezes, leniência com relação ao passar do tempo e o prolongar dessa prisão aí antes da condenação. Claro que os juízes, sempre, pelo menos na nossa época era assim, você bota lá na capa um carimbo bem grande, réu preso, e aí tudo tem celeridade, né? E vivíamos uma época até em que, bom, se passar dos 81 dias, né? Eram 81 dias. Esse era o nosso tempo, né? Aquela conta mágica, porque não tinha uma norma expressa que dissesse em quanto tempo a instrução tinha que terminar. Então, era um somatório que se fazia. Fazia um somatório, chegava a ser 81 dias. Mas aquilo rapidamente, né, foi flexibilizado pelos tribunais, dizendo, não, pois é, mas quando o fato for de grande repercussão, crime grave, né, quando houver muita complexidade do processo, uma série de circunstâncias que poderiam até flexibilizar, e aí a gente sabe de pessoas presas por 2 anos. Ficava 2 anos preventivo. Né? 4, 5 anos, teve até 7 anos. Agora o legislador, lá no capítulo do júri, que é lá da reforma anterior, o legislador colocou lá um dispositivo sem a instrução, a primeira fase, o iudicio causa, o iudicio accusationis do júri, tem que terminar em 90 dias. Então, esses 90 dias passaram a ser, assim, uma espécie de criação, não é? Ideal, em substituição àqueles 81 do nosso tempo. 90 dias seria considerado um tempo razoável para você terminar com a instrução. A não ser, evidentemente, que a defesa protagonize, demora, ou sei lá, mas em tese é isso, né? Então, eu acho que a norma, quando ela exige que o juiz renove a sua fundamentação, reafirme o decreto a cada 90 dias, representa uma conquista importante na busca de evitar
essas prisões provisórias intermináveis, né? De fazer aquilo que às vezes se falava lá no interior do Rio Grande do Sul, não, vou prender você e jogar a chave fora. Então você prende o sujeito, coloca ele lá, e aí o processo se arrasta e demora, e demora, e demora, e o cara está lá preso sem que haja uma decisão de mérito, né? Então, acho que nesse aspecto o parágrafo foi importantíssimo. Agora, a questão é a dificuldade que surgiu em relação a como isso será aplicado. Aliás, César, se nós examinarmos esta lei anticrime, nós vamos ver que ela, em muitos aspectos, ela está à míngua. Ela veio à míngua de regulamentação. É como se o legislador dissesse assim, olha, meus filhos, agora temos que fazer isto. Mas não diz como, nem exatamente quando, nem porquê. E teve uma vacatio legis muito pequena, né? 30 dias é impossível acertar. É impossível. Então, o que acontece? Você criou você colocou aí uma norma que ela tem que ser interpretada. Tá? O ministro Marco Aurélio teve uma interpretação, tá? E rapidamente houve uma repercussão enorme em torno disso, né? E eu particularmente, doutor César, meu amigo velho, né, acho que a posição correta é a posição do STJ, desses últimos julgados do STJ. Concordo. A de que o espírito da norma, a pretensão do legislador, foi impedir que na fase da instrução processual haja um relaxamento em relação a essa prisão provisória do sujeito. Depois da sobrevinda de uma sentença condenatória, não acho que haja possibilidade de se continuar aplicando. Porque para continuar aplicando, nós teríamos que esbarrar em dois obstáculos, a meu ver, intransponíveis. O primeiro deles é de que o juiz de primeiro grau pudesse ficar com um resíduo de competência para ele, em primeiro grau, continuar avaliando os redecretos, esses a cada 90 dias, com o processo em segundo grau. Isso é um absurdo, porque, na verdade, o juiz esgota a jurisdição e ele não tem condição de continuar acompanhando. Passar isto para a competência do relator, né, é também alguma coisa inusitada, porque aí o relator também não é tem que manter o controle. Ele não consegue manter esse controle lá no tribunal. Então, eu acho que a posição correta, né, com todo respeito aí à posição do ministro Marco Aurélio, a posição correta é a posição do STJ, ou seja, isso se aplica no primeiro grau, até a sentença condenatória. Depois da sentença condenatória, é outra história. Né? Agora, claro, né, César, que isso pode desencadear algumas discussões interessantes, eu não sei se já pararam para pensar. Você imagina, o promotor pede a prisão preventiva, o juiz nega, o promotor entra com recurso em sentido estrito. Tá? O tribunal decreta e volta para o primeiro grau para o processo continuar. Quem é que tem que revalidar essa prisão? O tribunal foi quem decretou, né? Mas, Gonzalez, nós temos um problema de tempo que está esgotando aí, mas o Davi Medina, um abraço para ele, também entrando aí, disse que está havendo um problema muito grave com a pandemia, há muitos atrasos. O Amorim, nosso querido amigo também aí, entrando, cumprimentando todos. Se cumprimento a eles, né? Nossos queridos amigos, que a gente não se vê há quanto tempo, né? De vez em quando o Amorim lá nas praias do Leme, no Rio de Janeiro. Escuta, mas esse problema aí, dessa revisão, é realmente problemático e capaz de conduzir e produzir muitos mais problemas. Eu tenho a impressão que essa previsão, como diz que o juiz de origem que cabe fiscalizar, está se referindo no primeiro grau. Normalmente, quem decreta é o juiz de origem, partindo da base, e ele nos 90 dias... A lei fala o prolator da decisão. Exatamente, o prolator da decisão, que é a competência do juiz de origem, que normalmente prolata essa decisão. Pois bem, então eu acho que tem essa função. Nesse período, enquanto tiver em primeiro grau, em fase de instrução e etc., o juiz tem a obrigação de rever, naquele momento, sobre se manifestar sobre a necessidade da continuidade da prisão cautelar. Eu acho isso perfeito. Mas quando esse processo sobe para o segundo grau, para o terceiro grau, ele começa a ser muito complicado. E a partir de um entendimento que me parece também bastante forte, a partir do momento de que houver condenação, onde há uma sentença condenatória, e nessa sentença o juiz diz que mantém a prisão preventiva por isso e por aquilo,
vai ter que fundamentar, evidentemente. Simples decreto também não absolve o juiz. Mas que decreta a prisão preventiva, que condena o réu e mantém a prisão preventiva pela necessidade que o réu seja mantido segregado, acabou aquela necessidade e o juiz tem que confirmar, o prolator tem que confirmar de 90 em 90 dias, fazer uma revisão. Me parece que a partir daí foge aquela necessidade. E eu acho que ela é extremamente interessante, principalmente na instrução lá na base, que é decretado e os processos se arrastam. E se arrastam em processos que têm 7 anos aí, com o réu preso preventivamente. Então, nesse sentido, me parece que é extremamente salutar, mas no primeiro grau, o juiz da base. Então, este que decreta a prisão lá, ele tem a obrigação realmente de revisar e reforçar ou não nos 90 dias. E o não reforço dele é causa de revogação da prisão. Então, para aí. Agora, no momento que esse processo sobe para os tribunais, me parece que continuar exigindo que lá o juiz prolator da decisão fique revisando e fundamentando a necessidade, foge de todos os procedimentos plausíveis, razoáveis que tem. Porque a partir do momento que esgotou a sua jurisdição, que está no tribunal, o juiz acabou. E não tem mais jurisdição e muito menos obrigação de ficar fundamentando a sua decisão de lá. Ora, para subir ao tribunal, ele terá que ter passado pela sentença do juiz. Dessa sentença houve recursos, foram para o tribunal, e eu acho que o juiz, na sentença, que normalmente é o que prolatou, deve reforçar essa necessidade de manutenção ou não. Antes, se passou os 90 dias e ele não reforçou, realmente ele vai perder o objeto. Eu acho que tem que relaxar a prisão. Um habeas corpus simples derruba. Então, na sentença, o juiz tem a obrigação, como muitos fazem, de reforçar a necessidade ou não. Se era para efeitos de instrução, somente a instrução está feita. Ela perdeu o objeto. Mas se o juiz não fizer essa revisão, essa reafirmação, essa nova fundamentação, ele passa o problema para o tribunal. E no tribunal, esse tribunal, meu juiz, ele não tem mais que vir fundamentar e justificar que a necessidade da prisão tem que ser mantida. Eu acho que daí você pode entrar com habeas corpus, fazer postulações, mas já isso aí é um outro pedido, um outro fundamento. Não sei, eu tenho a impressão que a posição do STJ é a mais adequada. Eu conversei até com alguns ministros este processo, um deles não quer dizer o nome, até porque ele tinha uma posição, mas questionou isso, e depois o tribunal acabou tomando a posição conhecida já. Então, eu acho que o STJ tem uma posição adequada, está melhor vista ali, e a gente vai ter que se adequar e ir interpretando e vendo por onde caminha a jurisprudência, né, desse sentido. Mas, Gonzalez, nós teríamos muito prazer em continuar, mas o nosso tempo esgotou e eu perdi o controle e tenho a impressão que a gente não vai conseguir salvar. Vou tentar salvar, porque eu não tenho o horário que a gente começou e nem o tempo que fez. Mas não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar, que te interessa aí. A única coisa que me parece assim, mais preocupante nessa lei é essa questão da prisão em primeiro grau ali do júri. Porque prisão do júri, está falando? 15 anos ou mais. Exatamente. Isso é, para meu ver, é inconstitucional, né? Mas, na verdade, traz de volta aqueles... A prisão obrigatória. A prisão obrigatória, que é lá do nosso tempo. Né? Exatamente, antes do nosso tempo. No nosso tempo já estava revogando. Prisão provisória não cautelar. É isso, uma prisão provisória de natureza de política de Estado, de política. Né? Política de governo. Você diz, não, em tal caso vai ficar preso. E é isso. Uma prisão obrigatória. É uma prisão obrigatória. Embora a lei diga que o juiz pode conceder efeito suspensivo e tal, mas não é bem isso, né? A questão é que a regra tem que ser a liberdade. Né? Se o sujeito respondeu ao processo todo ele em liberdade, não tem sentido. Não tem nenhum sentido ele ser recolhido, porque o processo do júri é um processo complexo, então as nulidades são frequentes. Né? Eu não acho que seja positivo isso. Né? E tem, sabe, depois vir isso aí, que nós tivemos o julgamento das ADCs, lá 43, 44, 54, que o Supremo Tribunal vem e reconhece a necessidade de respeitar a presunção de inocência, até o trânsito julgado, então entra numa má hora.
Eu sei que o próprio presidente do Supremo andou questionando depois, no dia que publicou o resultado dessa decisão, ele ainda faz um comentário infeliz a respeito de questionar a possibilidade de prisão automática no tribunal do júri, para respeitar a soberania do tribunal do júri. Não tem absolutamente nada a ver com a soberania do júri. E mais, o problema da decisão do júri, ela é recorrível. E principalmente o Medina e o Amorim, que estão aí nos ouvindo, são extraordinários promotores de júri, sabe que há N oportunidades e possibilidade de mudança, de reforma da decisão do tribunal do júri. Porque nós mesmos tivemos um lá em Curitiba juntos, aí, que nós conseguimos botar em liberdade a pessoa, e outro que eu fiz agora no interior do estado, tu está lembrado, esse que o tribunal aqui anulou a condenação, eu tinha absolvido pelo crime consumado e condenado na tentativa. Pois bem, veio no Tribunal do Rio de Janeiro, lá os caras anularam a absolvição sob o argumento de que não tinha sido bem examinada as requisitos da legítima defesa. Uma coisa brutal, absurda. Então chegou aqui no STJ, sustentação acho que eu fiz em março, antes da pandemia. Então veio ali duas coisas paradoxais, aparentemente. Você sustentar a necessidade de anular a decisão do tribunal, que anulou a decisão do júri, que absolveu pelo homicídio, e o tribunal fez isso, e anular a decisão condenatória da tentativa para mandar novo júri. Parece paradoxal, mas a gente conseguiu. Manteve a absolvição, anulando a reforma do Tribunal do Rio de Janeiro, e anulou a condenação pela tentativa que vai a novo júri. Então, é só demonstração que existe aquelas possibilidades, lá no 593, de anular, de reformar, sem desrespeitar a soberania do júri. Porque você tem, para começar, a decisão manifestamente à prova dos autos. Então, você tem as possibilidades de nulidade, você tem as condições, tem várias oportunidades que isso pode ocorrer. Então, falar em soberania do júri, e por isso uma prisão automática, é a coisa mais absurda do mundo. Porque nós temos questões ali que, às vezes, os próprios técnicos, como somos nós, somos promotores, somos juízes, às vezes nós temos dificuldade em entender. Imagina um cidadão leigo que não pode cometer erros. Então, essa soberania é do veredito. Você tem aquela decisão soberana, que é respeitada. Mas tem as previsões legais, processuais, estabelecendo a possibilidade de reforma dessa decisão. E que ela pode existir e existe com muita frequência. Então, me parece que contraria a Constituição, contraria a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal lá com as ADCs, determinando que tem que respeitar a presunção de inocência. É um bafafá grande que nós temos pela frente aí, tem que ser interpretado. Então, é uma preocupação muito grande com esse artigo, né? Até porque, a pena de 15 anos, até porque todo homicídio qualificado, o Amorim e o Medina estão aí, todo homicídio qualificado você não vai ter com pena inferior a 15 anos. Não tem. Então, basta de uma denúncia com homicídio qualificado, o indivíduo vai ficar preso para o resto da vida até você verificar a possibilidade de anulação, de cumprimento. É complicado bastante, né? Então, acho que é um certo desrespeito. Fora isso, com todo respeito ao ministro presidente, então presidente Supremo, não se trata, existe uma coisa chamada proporcionalidade, em que nenhum princípio constitucional é absoluto. Né? A soberania dos jurados, enquanto princípio, ela não é mais importante, nem menos importante, do que o estado de inocência do indivíduo. Exatamente. Né? Do que o direito ao duplo grau, do que o direito a uma defesa ampla e plena, aliás, que o próprio dispositivo, que o sujeito tem assegurado a plena defesa, mas a plena defesa não se limita só ao plenário, vai além disso. Então, na verdade, eu acho que quando você determina a prisão de alguém por uma decisão de primeiro grau, ainda que seja do júri, isso é uma coisa odiosa, realmente odiosa, lamentável, né? E eu espero, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal ponha um cobro nisso, diga que não pode, que isso é manifestamente inconstitucional. Porque é o resgate, se for mantido assim, é o resgate de uma prisão obrigatória. Assim como aquela lá do flagrante ali, não é? Que a gente nem falou do flagrante, mas lá do flagrante, de dizer, não, você não pode conceder liberdade provisória. Aliás, eu concordo plenamente contigo, liberdade provisória, né, é uma coisa que eu tenho enorme dificuldade de compreender. O flagrante é o problema dos processualistas, né? O problema é que vocês têm que ficar questionando, porque liberdade provisória, se a liberdade é a regra, provisória é a prisão antes da condenação, né? Antes do trânsito julgado.
Então é inconcebível que o Sim. indivíduo que é preso Um dos ilegalmente, maiores- por um erro, dos por maiores- abuso, por equívoco, e depois ele tem a liberdade provisória. A minha liberdade fica toda limitada, Mas é- restrita. Porque a Mas, questão toda que se impõe de discutir é a seguinte, né, Sérgio? Quando você pensa nisso, né? O flagrante prende por si ou não? não, O para mim flagrante, não. para mim também não. Se flagrante não prende por si, liberdade provisória é um absurdo. Exatamente. Não tem Só sentido, né? existe a possibilidade de liberdade provisória em alguma hipótese em que a prisão seja a regra. Senão não tem liberdade provisória, se a regra é a liberdade. Né? Que não é o caso aqui, né? Não é o caso. Minha Né? prisão. Então, me parece que é uma. Mas a compreensão sobre isso é difícil, né, César? Porque É a lei, bastante difícil. o legislador insiste nisso, em dizer, o juiz concederá a liberdade provisória com ou sem fiança. Como assim? Por que liberdade provisória? Se o sujeito se ele não converter o flagrante em preventiva, ele tem que soltar o indivíduo. Essa é a verdade. Mas em liberdade provisória, liberdade vinculada, liberdade condicionada a alguma coisa, né? Porque é isso. A liberdade provisória é uma liberdade de manga curta, ou seja, a liberdade em termos. Exatamente. Vamos tentar ver se a gente. Vamos tentar encerrar isso aqui para ver se a gente consegue salvar. Vamos ver se conseguir salvar para deixar para todo mundo aí para verificar alguma coisa. A gente tinha mais coisas para falar, né? Mas o tempo passa muito rápido. Agradecer ao professor Gonzalez, querido amigo, grande professor, grande promotor de justiça, grande promotor de júri, como o Davi, como a Amorim, com essas feras nossas aí, né? E agradecer de todo o coração a audiência e pedir desculpa porque tiveram dificuldade para entrar e agora eu acho que não vai ficar salvo, mas se eu conseguir, eu boto no Instagram aí para todo mundo. Um grande abraço, obrigado, Gonzalo, satisfação de te ver, já que a gente não pode se encontrar, pelo menos por aqui, a gente se vê. Em janeiro a gente se encontra. Um abraço. Churrasco lá na tua chácara. Grande abraço, boa noite para todos. Grande honra. Vamos tentar salvar. Tudo de bom. Um abraço para todo mundo que estava conosco aí. Tudo de bom. Obrigado a todos.